Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. Mateus capítulo 16 e o versículo 22. Esse foi o momento onde Jesus estava predizendo aos seus discípulos o sacrifício pelo qual ele haveria de passar, como ele seria tomado pelos homens, como ele seria humilhado, torturado. E então Pedro, com um ar de piedade, com um sentimento de piedade, admoesta Jesus dessa maneira: que isso não aconteça contigo, mestre, que Deus não deixe isso acontecer contigo. Então, Jesus, ele ouvindo essa admoestação, ele repreende Pedro de uma forma muito dura. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Isso não significa que Pedro naquele momento estava possuído por Satanás, mas ele estava sendo direcionado pelo seu próprio coração e influenciado pelo inimigo da nossa alma naquele momento. Por isso ele trouxe aquela admoestação piedosa, com aparência de piedade, mas que seria danosa para Jesus Cristo e para nós. Por quê? Deus sempre profetizou através dos profetas, sempre falou para os profetas messiânicos e profetizou para nós, para toda a humanidade, na verdade, que Jesus Cristo viria para ser sacrificado, para ser crucificado, para ser morto, torturado por causa dos nossos pecados. Vamos fazer uma leitura aqui em Isaías 53 para que nós possamos observar isso em um dos momentos onde ele profetiza, onde Isaías profetiza através da vontade de Deus. Isaías 53, me acompanhe nessa leitura. Ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto terno, como a raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho. Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro. Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, foi preso. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade prolongada, os seus dias para sempre. E a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado das suas obras, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Então nós vemos aqui claramente que Jesus Cristo veio para este mundo simplesmente para cumprir isto, para nos salvar, para nos remir dos nossos pecados. Então, se ele ouvisse, desse ouvido, desse atenção à admoestação de Pedro naquele momento, a admoestação essa com ar de piedade, mas que estava direcionada por Satanás, ele faria o pai mentiroso, devido a essas profecias que foram feitas e precisavam ser cumpridas, e nós não seríamos salvos. Então, Jesus
insistiu em cumprir. Ele poderia simplesmente dizer: é verdade, Pedro, eu não preciso passar por isso. Não tenho necessidade nenhuma de carregar essas dores, essas marcas, esses pecados sobre mim, esses pecados da humanidade, porque eu sou justo, fui fiel em tudo que eu agi. Então não vou mais fazer esse sacrifício não. Mas ele cumpriu toda a vontade do Pai. Ele simplesmente deu atenção à vontade do Pai. E cumprindo a vontade do Pai, nós agora somos salvos. Trazendo para a nossa vida, trazendo essa palavra aqui em Mateus capítulo 16, versículo 22 para a nossa vida, nós temos um entendimento claro de que Jesus foi tentado ali também, por Pedro, por Satanás, na verdade, mas só que ele venceu aquela tentação e por conta disso nós fomos salvos, nós somos salvos através de Cristo. Mas também nós precisamos observar a ação do nosso Senhor aqui e trazer para a nossa vida, porque ele sempre trouxe muitos exemplos para nós. Ele ouviu aquela admoestação com aparência de piedade, aparentemente piedosa, cuidadosa, de zelo, de amor para com ele, mas ele observou que estava contrária à vontade do Senhor. E muitas vezes nós recebemos admoestações de pessoas, ou até mesmo de nós mesmos, da nossa própria carne, nos dizendo: aproveita a sua juventude, aproveita seu vigor, vai ter certos prazeres, não importa se é pecado, você pede perdão a Deus, a chance, a oportunidade, mas aproveita a sua juventude, seu vigor, sua força, e vai ter prazeres na carne. Depois você pede perdão a Deus, mas não vamos dar atenção a essas coisas. Não vamos dar atenção a essas admoestações. Não vamos dar atenção a admoestações malignas que às vezes vêm com uma certa aparência de piedade, de alívio, de socorro, mas que na verdade são destruição para nós, destruição para a nossa vida. Todas as vezes que nós recebermos admoestações, seja de outras pessoas, ou seja do nosso próprio coração, da nossa própria carne, nós precisamos recorrer à palavra de Deus, observar se essa admoestação está a favor da palavra, se está condizente com a palavra. Se estiver condizente com a palavra, se estiver ali igual à palavra de Deus, andando na mesma direção da palavra, vamos seguir, vamos agir dessa maneira. Se não, vamos fazer como Cristo fez, rejeitar essa admoestação e viver simplesmente e unicamente a vontade do Senhor. E é por isso que nós precisamos obter conhecimento, sabedoria dentro da palavra de Deus, para que nós não venhamos cair em erros, em coisas que têm aparência de piedade, mas são destruição para nós. Porque o inimigo da nossa alma, Satanás, ele sempre vai agir de maneira sutil, sempre parecendo que é algo bom, mas é destruição para nós. É para nos tirar do caminho do Senhor e nos levar para a condenação eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós venhamos ter atenção na palavra do Senhor, observar a palavra do Senhor e assim viver a plena vontade de Deus neste mundo. Deus abençoe a sua vida. Deus eterno, soberano Pai, maravilhoso Senhor, obrigado porque Jesus Cristo resistiu a todas as tentações e se entregou por nós, para se sacrificar por nós e nos salvar e nos trazer salvação. Tomou sobre si todos os nossos pecados, todos os nossos erros, as nossas falhas, e nos salvou. E nos trouxe essa salvação e essa possibilidade de ter comunhão contigo, ainda neste corpo, ainda neste mundo, Pai. Muito obrigado por este sacrifício de Cristo. E também muito obrigado por este exemplo que nos é deixado, Pai, de observar as Escrituras, de observar a Tua Palavra e viver segundo a Tua Palavra. Nos faz ficar atentos, meu Senhor, às tentativas de Satanás contra a nossa vida, às tentativas da nossa própria carne, às tentativas do inimigo da nossa alma contra nós, que ele vem de forma sutil, nos enganando, nos fazendo cair, tropeçar, mas nos faz ficar atentos, vigilantes, nos faz ter mais conhecimento na Tua Palavra, meu Senhor. Revela-nos a Tua Palavra e assim nos faz viver a plena vontade do Senhor, para que não caiamos em tentação neste mundo. Em nome de Jesus nós te pedimos e já agradecemos com a certeza da vitória. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a graça seja continuamente contigo e o nome do Senhor seja glorificado através de você. Amém. Eu sou Claudemiro Júnior e você está no canal Estrelas Eternas. Se você tem gostado do conteúdo do nosso canal e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Também curte e compartilha os nossos vídeos e comenta também para dar mais relevância ao nosso trabalho. Deus abençoe a sua vida.